Isso eu já ouvi falar em impressão 3D. Achei muito bacana. Sim. Quantidade de passadas de uma impressão é um mito. Com custo de produção, se eu imprimo por mais passadas, eu vou ter um custo maior de impressão. É um mito. Tem algum case de sucesso, algo que você vem em mente assim, que você passa na rua ali, pô, cara, que trabalho bacana, aquele cara ali eu forneço pra ele, é o trabalho que ele tá desenvolvendo? Pô, quero ver essa caixa da Telete, eu vi isso na novela. Legal. Aí ele, pô, cara, é noveleiro, pô, pior que realmente, passou, outro também viu, outro também falou e Prato. Estamos começando mais um podcast num só lugar, conectando pessoas, histórias, conectando você a diversas informações e informações relevantes que vai levar para você para um outro nível de conhecimento. E hoje eu estou aqui com Leonardo Cotait. Leonardo, muito obrigado, muito prazer pela sua presença aqui no nosso podcast. Bom dia a todos, um prazer estar aqui participando do podcast. O Leonardo, ele é CEO, diretor comercial da LB Printer. Leonardo, me conta um pouquinho sobre a sua empresa, como começou, qual foi a história da LB Printer, porque eu acho interessante você conhecer o que está por trás da marca. Quem é a pessoa por trás daquela marca, como que aquela marca funciona, qual é o seu pensamento? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito, Lucas. Eu tenho uma formação de técnico de eletrônica no 2º grau, tentei me formar engenheiro, mas nessa época eu já trabalhava muito e acabei largando a faculdade de engenharia no 3º período e fiz um curso de publicidade. Nessa época, eu entrei nesse mercado de impressão em grandes formatos, como técnico, fazendo instalação de máquinas, dando treinamento, até que em 2015 surgiu a oportunidade de montar a LB Printer, junto com um grande amigo, que hoje não é mais meu sócio, que também era técnico, para montar uma empresa que vendesse impressoras de grande formato e tintas, fazendo com que o mercado tinha dificuldade de fazer. O mercado era muito bom vendendo insumos e nós éramos muito bons vendendo as impressoras e as tintas. Lá se vão 9 anos, representamos algumas marcas. Hoje nós temos uma marca própria chamada RocketJet, onde nós homologamos equipamentos para diversos segmentos do mercado de impressão digital. E além dos equipamentos ali da RocketJet, vendemos tintas e outros produtos também que os nossos clientes procuram e compram com a gente. Então, o consumidor final de vocês hoje da LB Printer são gráficas, no caso? Nós atendemos a diversos segmentos, né? Existe o segmento gráfico, existe o segmento de comunicação visual, existe o segmento de sinalização, existe o segmento de birôs de impressão, confecções, existe um grande nicho que você consegue atender. E esse nicho de sinalização que você fala seria? Sinalização, ela pode ser uma sinalização viária, ela pode ser uma sinalização, por exemplo, de um hospital, onde é que são as salas do hospital, uma sinalização de um hotel, de um edifício, de um condomínio. Entendi. Então toda a parte informativa dentro de um estabelecimento, público ou privado. Tudo que leve impressão digital, a LB Printer atende. E você atende, por exemplo, um hospital diretamente ou você tem alguém que atende por vocês? Normalmente são os nossos clientes, né? E aí, nesse caso, clientes de um modo geral, nesse caso podem ser gráficas, empresas de comunicação visual ou engenharias próprias de sinalização, que vendem e atendem a essas empresas. Entendi. E como é que você vê hoje o cenário atual do Brasil para essa parte?
O mercado de impressão em grandes formatos, ele vem se transformando ao longo desses muitos anos que eu estou dentro dele. Quando eu comecei, existia muito a impressão em grandes formatos, que a gente chama de gigantografia, grandes lonas para painéis, outdoors, em penas, e esse mercado, ao longo do tempo, ele diminuiu consideravelmente. Certo. Ainda existe, mas houve uma diminuição relacionada a leis de cidade limpa, com menos poluição visual, relacionados ao advento do LED, mudou um pouco essa forma de comunicação. E naquele momento estava começando a entrar em pauta a impressão em alta resolução para adesivos e outros tipos de material. Então hoje, trazendo isso para o mercado atual, o adesivo hoje é um grande produto para ambientação interna, externa. Criaram-se outros padrões de impressão também, né? Como o DTF Têxtil, que está substituindo a tecnologia de silk dentro das confecções. Então, o mercado de impressão em grande formato, ele vem se transformando, ele vem cada vez mais acessando outros segmentos de mercado para atender cada vez a um público maior e necessidades diferentes. E com a vinda agora você falou aí de outdoor, tem Frontlight também, né, que trabalha com a parte de lonas, né? Com a vinda do LED, né, a transformação daquilo que é estático para o digital, isso trouxe algum impacto para a área de vocês? Positivo ou negativo, né? Perfeito. Para o mercado de impressão em grandes formatos, o LED acaba substituindo boa parte do que era usado como impressão. Porém, a gente não pode brigar com o que vem de novo, né, com as tecnologias novas que estão atuando no mercado. Então, o que eu vejo é elas trabalhando de forma a se agregarem. Nunca complementando, né? Uma complementando a outra, nunca uma desfazendo da outra. Simplesmente é a evolução tecnológica e todos nós precisamos estar atentos a isso, trabalhando em prol disso. E pegando o gancho disso, você acha que a parte digital ofuscou um pouco essa parte de impressão ou acaba completando também conforme você falou? Na verdade, as grandes demandas de impressão, elas continuam existindo, né? E com o advento da digitalização de quase tudo, o que muda são algumas demandas, mas o objeto de impressão em grandes volumes, eles permanecem. Sim. O que antigamente, dando um exemplo de uma outra tecnologia de impressão como o offset de gráfica, antes você fazia muitos panfletos para distribuir. Hoje em dia, você não precisa mais fazer tantos panfletos, porque você tem o advento do digital para dar conta desse padrão de comunicação. Então você acaba fazendo menores tiragens de produtos diferentes, né, de originais diferentes, onde a tecnologia digital vai atender melhor do que as tecnologias analógicas. Entendi. E o custo disso também é diferente, né? Tanto para a parte digital como para a parte de offset ou outdoor. Levando em consideração isso que a gente tinha falado, né, você precisava fazer uma quantidade muito grande de um só original para ter o melhor preço. Com o advento do digital, você tem o mesmo preço para fazer 1 ou 1000 ou 1 milhão. Entendi. Então você, em vez de fazer 1 milhão de coisas iguais, você faz milhares de coisas diferentes. Então você consegue manter o volume, divulgando, fazendo outros tipos de divulgação, né? Divulgando de forma diferente. Entendi. E uma outra pergunta. Qual o maior erro que você vê as empresas cometendo
nessa parte aí de ou a pessoa que está começando ou a pessoa que já está no mercado de impressões de grande porte? De um modo geral, dado todo esse tempo que eu tenho de mercado, o que eu mais vejo de empresas fechando é porque elas não evoluíram com relação às novas tecnologias. Elas não acompanharam, né, ali. Não olharam essa nova realidade do mercado. Dando um exemplo, por exemplo, sobre o mercado gráfico. Antigamente se fazia muito cartão de visita, panfletos. Hoje em dia se usa muito isso tudo, essa divulgação por meios digitais. Então as gráficas que continuaram insistindo em fazer cartão de visita, muitas quebraram. Sim. Porém, da pandemia para cá, o mercado de delivery aumentou bastante. Então, uma indústria que mudou muito foi a indústria das embalagens, que são feitas por gráficas. Então, muitas gráficas que se reinventaram e passaram a produzir embalagens, por exemplo, se reinventaram e estão super bem. Outras que ficaram ali, não acompanharam essa evolução, estão ficando pelo caminho. É porque as empresas acabam, com a vinda das embalagens, trabalhando a marca delas ali, né? Colocando contato, vai toda personalizada, bonitinha. Perfeito. E dentro do segmento de impressão em grandes formatos, as empresas que continuaram investindo muito forte na parte de outdoor, lonas em grandes formatos, elas também tenderam a ficar pelo caminho, porque o mercado se transformou, a qualidade dos produtos se transformou. Então, quem não passou a fazer um trabalho diferente, também acabou ficando pelo caminho. Sucumbiu, né? Assim como toda a área, né? Se você não tem ali uma inovação, se você não acompanha as tendências, você acaba sucumbindo ali à falência, né? Porque você não está acompanhando. Exatamente. Agora, me fala um pouco sobre a RocketJet, né? Essa é uma marca de vocês? E É uma marca de vocês? É um tipo de impressora? vamos lá. A RocketJet, de como ela nasceu, de onde veio. A LB Printer, junto com outros 3 grandes players de nível Brasil, né? Nós aqui no Rio de Janeiro, a Tech Service em São Paulo, a ePrinters no Paraná e a RelaShop em Minas Gerais, nós representávamos em conjunto uma marca e a gente fazia muito trabalho para eles, Certo. e a gente percebia que no final das contas boa parte dos lucros ficavam para eles e boa parte dos problemas ficavam para a gente. Então, durante a pandemia, nós tivemos bastante tempo para pensar, isso bem logo no início da pandemia, e acabamos por nos reunir, montar um grupo e criamos a marca RocketJet. Para essa marca, nós homologamos alguns equipamentos de grandes fabricantes chineses, fábricas que a gente já conhecia, que nós já entendíamos a qualidade, trazíamos as impressoras, desenvolvíamos, testávamos, até que determinados modelos eram reprovados, outros modelos eram aprovados. Hoje, a gente tem no portfólio RocketJet, desde impressoras de entrada para quem está começando, até impressoras de padrão mais industrial para empresas grandes, e isso considerando todas as tecnologias de grandes formatos que o mercado necessita. Entendi. E essa homologação, ela passava por algum parâmetro ou era uma análise de vocês mesmo como profissionais já capacitados na área? Era uma análise nossa. Era análise de vocês. Na sua grande maioria, os equipamentos eram homologados aqui no Rio, pela LB Printer. Alguma coisa foi homologada pela Tech Service São Paulo, outras pela ePrinters do Paraná. Mas a gente criou uma política do que a gente achava que era necessário, pelo fato da gente conhecer as máquinas. A gente fazia toda uma análise técnica dessas máquinas, botava elas em produção,
junto às máquinas, a gente também desenvolvia qual era o melhor produto tinta para ser utilizado nessas máquinas, logávamos esses produtos também, e a partir daí formamos todo o catálogo da RocketJet. Pô, que bacana, cara, que história incrível, tá vendo? Que a gente tenha conhecimento de graça. É muito bom, Leonardo. Agora me tira uma outra dúvida, tá? Além de vocês venderem um maquinário, vocês também vendem suprimento, né? Para quem quer comprar o suprimento. E a manutenção disso, como é que fica? Perfeito. Hoje, a grande dificuldade de qualquer empresa como a minha é prestar serviço. Porque até você conseguir bons técnicos, treiná-los e tê-los aptos à execução de uma manutenção, a execução do serviço é muito difícil, leva muito tempo. Então, assim, a LB Printer, de certa forma, ela sai na frente porque ela foi desenvolvida por 2 técnicos. O Bruno, meu antigo técnico, meu antigo sócio, deixou a empresa em 2023, mas ele participou de forma muito ativa do desenvolvimento dos equipamentos. Além de mim e do Bruno, eu tenho um sócio chamado Max, que ele é um técnico também com mais de 25 anos de mercado, que ele também nos ajudava muito na parte do desenvolvimento. E aí, mediante essa carência do mercado em praticar bons serviços, nós contratamos técnicos, treinamos esses técnicos de forma muito exaustiva. Hoje são 4 técnicos dentro da LB Printer. Desses 4 técnicos, 2 colorimetristas, que é uma grande deficiência que o mercado tem. Colorimetrista, para quem não conhece, eu ia te perguntar isso agora. é quem cuida da parte de cor, né? Quando você trabalha uma impressora com uma tinta num determinado substrato, você tem que ter a cor mais perfeita possível, dentro, é claro, das limitações da cor, da tinta, do material, da máquina e do software que ela está trabalhando. E aí você tem especialistas em cor que fazem um trabalho chamado colorimetria, que bacana, imprime targets de cores, tem um equipamento chamado espectrofotômetro que faz a leitura disso e faz com que você tenha controle de tinta para aquele determinado substrato, mas com que você tenha as melhores cores dentro daquela tinta, daquele substrato. Que bacana. Então, isso é um grande diferencial nosso. E como essa parte de serviço ela é um pouco precária dentro do nosso segmento, na LB Printer nós definimos que o serviço nós não temos um setor de assistência técnica. Certo. Eles são, de fato, um setor de pós-venda para cuidar dos nossos clientes que têm equipamentos nossos, que usam as nossas tintas. Legal. E é uma coisa que dá muito certo e que nos diferencia bastante dentro do mercado. Legal. Caramba, eu sabia que nessa hora ia me fazer falta aquela aula de artes plásticas. Ensinava ali a mistura das cores. Eu faltei essa aula, cara. Pô, eu tô aprendendo. Quase isso. Tô aprendendo aqui agora essa mistura de cores. Agora, quando você fala de manutenção, a gente pode puxar um gancho também para consultoria, né? Eu tô querendo montar agora uma gráfica. Já me inspirei, quero montar uma gráfica. A LB Print, ela tem essa parte de consultoria para clientes que queiram montar uma gráfica? Perfeito. Quando a gente recebe um lead, quando a gente visita um cliente que esteja interessado em montar um negócio ou de ampliar o seu negócio, a gente primeiro procura entender quais são as necessidades do cliente, o que ele de fato faz, para, dentro do nosso portfólio, tentar oferecer para ele o que a gente julgue melhor. É claro que o que a gente julga melhor não necessariamente reflete o interesse do cliente. Então, a gente está sempre trocando para oferecer para ele o que de fato ele precisa.
E muitas vezes o que ele precisa é algo que eu não vendo. Então, Entendi. nós temos total autonomia, liberdade de falar para ele que aquilo ali a gente não trabalha, e muitas vezes a gente até indica amigos que trabalham com aquela determinada tecnologia. Mas o grande foco é sempre entender o cliente e focar naquilo que a gente entende que ele precisa dentro de todo o conhecimento que a gente tem agregado sobre o mercado como um todo. Bacana, bacana. Ainda pegando um gancho da parte técnica, eu sempre, a gente trabalha com publicidade também, então a gente tem vivência indo em gráfica para rodar material, e a gente ouve muitas pessoas falar de cabeça de impressão, né? Sim. Qual o impacto que isso causa você colocando ali uma tinta errada? O que isso pode causar para a impressora? Isso de fato é uma preocupação generalizada, né? Porque assim, eu costumo falar que uma impressora dessas, por mais que pareça um bicho de 7 cabeças, qualquer engenheiro é capaz de montar uma impressora. E o que faz a grande diferença para a impressora é a cabeça de impressão que ela vai trabalhar, e mais do que isso, como é que é o desenvolvimento da empresa que te oferece tinta, que te oferece a cabeça, que te oferece a impressora, tem a partir das cabeças de impressão. Porque ali é onde está a grande tecnologia do negócio, é ali que está um item que é caro em relação ao equipamento, em relação à manutenção. Então, entregar para o cliente a tinta correta para o trabalho que ele pretende fazer com aquela impressora, cuidar das manutenções básicas, fazer as manutenções preventivas, faz com que a vida útil dessas cabeças aumentem e, consequentemente, o custo de produção dessa empresa seja menor. E existe um período específico para fazer esse tipo de manutenção? Existe, né? A maior parte das empresas, principalmente as sérias, entregam para os clientes certificado de garantia com a vida útil de alguns itens que têm contato com tinta. É importante que o cliente faça as trocas de forma preventiva. Porém, isso não quer dizer necessariamente que se ele não fizer, ele vai ter um problema. Certo. Então, isso tem clientes que são mais cuidadosos e fazem de fato dentro do cronograma de manutenção preventiva, mas tem outras empresas que já fazem as trocas ou propriamente as manutenções preventivas quando tem algum item defeituoso e a gente vai ao cliente fazer uma manutenção corretiva e a gente acaba orientando a ele, naquele momento, aproveitando a oportunidade, fazer uma preventiva. E, de um modo geral, os clientes eles fazem porque eles entendem que isso vai aumentar a vida útil das cabeças e do equipamento. Eu entendo que é igual, vai de empresa para empresa, né? É igual uma pessoa fazer uma manutenção de um carro. Tem a pessoa que vai deixando para lá e tem aquela pessoa que é mais certinha ali, vai fazendo conforme o prazo, né? E automaticamente você vai ter o seu carro sempre saudável e servindo você ali de uma forma mais agradável possível. No seu carro, se você faz as manutenções preventivas recomendadas pelo manual, dificilmente você vai ter algum problema corretivo. Se você deixar para tá fazendo um barulhinho e não vou parar agora, tá fazendo outro barulhinho, não vou parar agora, e deixar para parar quando o carro der algum defeito, talvez ali naquele momento seja a hora de você corrigir Exatamente. todos os outros problemas e fazer a manutenção preventiva. Então é muito caso a caso. Eu tenho um amigo que ele tá começando agora com essa parte aí de carro, né? Ele acabou, carro não, moto, ele quer moto. Ele acabou comprando hoje o capacete primeiro, tá aprendendo a mexer no capacete. O amigo aí tá pelos bastidores aí. E daqui a pouco ele vai comprar outra parte da moto, ele tá indo. Agora, Leonardo, tendências. O que você enxerga de tendências para daqui a 2, 5, 10 anos nessa parte, nessa sua área de impressão? Uma coisa que aconteceu recentemente dentro do mercado de impressão em alta resolução foi a mudança no padrão de cabeça de impressão, né, implementada pelo maior player do mercado,
que deu muita velocidade aos equipamentos com uma qualidade de impressão sensacional. E aí isso serviu para o mercado como um todo, né? O mercado como um todo aproveitando esse incremento de produtividade. Porém, nos últimos anos foram criadas novas tecnologias de impressão, como DTF têxtil, DTF UV, a impressão direta em tecido com tinta pigmentada, que isso está transformando alguns segmentos do mercado, principalmente o segmento de estamparia, tá? Voltado para o setor têxtil. No caso do DTF têxtil e no caso da impressão com tinta pigmentada. E dentro do mercado de comunicação como um todo, a DTF UV também foi uma grande criação que está tomando conta do mercado também para atuar num segmento que já existia formas de fazer, mas ele vem para transformar esse mercado. Que bacana. Agora, falando de concorrência, hoje você não é uma gráfica, né? Você vende para grandes gráficas, e eu entendo que quando você fala de venda, quando você fala de pesquisa de mercado, a gente sempre tem o nome concorrência, né? Perfeito. E essa parte de concorrência é muito grande no Rio de Janeiro ou é maior em São Paulo? Tem algum estado específico? Você tem ali grandes concorrentes? O Brasil, ele é um grande mercado para impressão em grandes formatos, para todos os segmentos do mercado, quando a gente fala em impressão de grande formato. Existe no Brasil regiões que são mais fortes em determinado tipo de produção, outras mais fortes em outro determinado tipo de produção, mas de um modo geral, todos esses mercados e todos os segmentos que estão ali dentro daquele mercado são bastante concorridos. Entendi. E aí nós concorremos com empresas multinacionais, grandes indústrias multinacionais, assim como concorremos com outras empresas parecidas com a LB Printer que fazem o mesmo tipo de trabalho. Eu ando muito em shopping center, né? Então eu consigo ver ali o shopping usando muito aquela parte de tapume, né? As grandes gráficas ali acabam ofertando para o shopping aquela parte de tapume. Uma loja fecha e acaba que o shopping ele não pode deixar aquela loja totalmente, como é que eu vou lhe dizer, cru, né? Sem nada. Vira um espaço para publicidade. Vira um espaço para publicidade. Hoje os seus clientes fornecem esses tapumes para esses shoppings, mercados. Quem fabrica essas impressões para os tapumes, por exemplo, são muitos deles clientes da LB Printer. Pô, que legal, cara. Muito bacana. E voltando agora ao assunto da tinta, existe uma forma específica de armazenar essas tintas para que elas tenham uma durabilidade ou algo para que não estrague, algo específico? Sim, existem tecnologias de tinta que têm uma maior validade, outras que têm menor validade, outras que têm mais necessidade por um bom acondicionamento, outros um pouco menos. Então, na LB Printer, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, nós implementamos um ar-condicionado dentro do estoque de tintas, justamente para que, com o calor do Rio, com o calor, né, dentro do galpão, as tintas estivessem sempre numa melhor condição possível de armazenamento. Quando a gente vende essas tintas, a gente sugere que depois de aberta, os clientes usem em no máximo 30 dias. Entendi. Então tem um prazo específico para utilizar depois que você abre. Sim. E independente da tecnologia, a gente indica até 30 dias depois de aberta e enquanto fechada, cada tecnologia vai ter um padrão de validade. Pegando um gancho dessa parte de tecnologia, a gente estava até conversando ali nos bastidores a respeito da evolução da tecnologia, né? E quando você pensa em tecnologia, a gente também pode falar de automatização, inovação. Na sua área,
tem alguma tecnologia específica para automatizar, por exemplo, a inteligência artificial, um programa específico que automatiza de forma ali a não precisar tanto da mão humana? Tem algo específico na sua área que contribua, né, para a aceleração de algum tipo de processo? Existem softwares, né, que são usados dentro do nosso mercado, que eles ajudam, né, a criar um fluxo de trabalho, que ajudam a gerenciar a produção, que ajudam a otimizar arquivos para que você imprima simultaneamente, faça melhor aproveitamento de material. Isso já faz parte, já é inerente ao negócio, e cada vez mais esses softwares eles vêm evoluindo mais para dar mais condições ao cliente de fazer melhores trabalhos. Mas uma coisa bacana que eu estava vendo em março, num evento que eu participei, existe uma máquina onde o operador alimentava essa máquina com produtos que seriam impressos diretamente, e o normal seria que a pessoa colocasse os produtos, depois de impresso tirasse, alimentasse a máquina de novo e ficava Certo. nesse movimento. Gerava ali uma esteira de produção, né? Justamente. E aí o que eles estavam mostrando de diferente é que tinha um robô que ele tirava o produto já impresso e colocava o produto novo para ser impresso. Então, aquilo são coisas novas, né? Que cada vez mais, com o advento da inteligência artificial e da robótica, vão estar mais presentes. Eu conheço uma empresa que ela trabalha no desenvolvimento desses robôs. É legal. Muito legal, muito legal. E qual o maior mito na parte de impressão que você já ouviu falar? Mito? Rapaz, tem alguns mitos, né? Existem algumas coisas. Mas, por exemplo, né, quando se fala em quantidade de passadas de uma impressão com custo de produção. Se eu imprimo com mais passadas, eu vou ter um custo maior de impressão. Isso até pode existir, mas na verdade não tem absolutamente nenhuma relação direta. Então, é um mito. Talvez tenha outros aqui que eu não, né, agora Não vem em mente. não vem em mente, mas assim, existem alguns sim. Agora você está E falando a gente sempre tenta desmistificá-los. Você está falando de impressão, a parte do papel vocês também entregam para o cliente? Além da impressora, vocês também entregam ali a matéria para poder imprimir o papel? Ou você indica o cliente para algum local que venda? Na LB Printer, ao longo do tempo, né, nós começamos vendendo impressoras e tintas. Ao longo do tempo, nós fomos agregando novos produtos, né, para compor portfólio e Claro. melhorar um pouquinho o faturamento, até porque os nossos clientes já compravam isso em algum lugar e a gente foi implementando aos poucos. Então, para o mercado de sublimação, né, estamparia de poliéster, nós começamos a vender papel sublimático. Então, hoje nós temos uma gama enorme de papéis para todo tipo de demanda que um cliente possa ter. Isso hoje compõe cerca de 15%, 18% do nosso faturamento. Implementamos os adesivos também para impressão digital solvente, ou UV, que é um produto que a gente vende, tem um mercado muito grande e eu acredito que a gente venda até um pouco aquém do que os nossos concorrentes, mas é um trabalho que a gente vem fazendo e uma meta que nós temos de ampliar as vendas desse produto ainda durante o ano de 2025. E mais recentemente, nós implementamos os filmes de DTF têxtil e UV, e é um mercado que a gente está se tornando, que vem se tornando muito importante para a gente. Entendi. Hoje no Brasil, qual é o tipo de impressão que é mais comercializada, Leonardo? Bom, Isso eu já ouvi falar em impressão 3D. Achei muito bacana. existem diversos segmentos e cada segmento com a sua necessidade e a sua demanda. Então, quando você fala assim, bom, impressão de sublimação,
provavelmente hoje, dentro do mercado de impressão em grandes formatos, a sublimação, eu não tenho os dados, mas eu acredito que seja a sublimação que detenha a maior quantidade de volume impresso. Para o mercado de comunicação visual, a lona historicamente era o material mais impresso, mas hoje o adesivo tomou essa lugar da lona dianteira e tem sido um material mais impresso. E aí, se você levar em consideração impressão direta, têxtil, que é um segmento que a gente ainda não atua, mas futuramente a gente vai entrar nesse mercado. É um mercado super industrial, com altíssimas demandas, ele também é muito usado em algumas estamparias de nível industrial. Então, a relação de volume está muito também ligada ao segmento. Você falou a questão da lona, e eu vejo muito também as pessoas fazendo o outdoor, a gráfica ela trabalha com bissemana, né? Sim. Bissemana. Aí você consegue pegar ali 2 semanas, 1 mês, mas quando passa disso ali, acaba que aquele papel, ele tem que ser substituído, porque molha, ele é resistente, mas ele acaba rasgando, né? E isso acaba sendo ali um impacto para sua empresa. A lona, ela já fica mais tempo. A pessoa, ela compra a lona e compra lá 3 meses direto, e a lona ela vai continuar intacta ali em relação à qualidade, né, da impressão. Isso. Para esse mercado de outdoor, o mercado de outdoor ele mudou, né? Historicamente, o outdoor era feito com papel e os grandes painéis que eram feitos em lona. Ao longo do tempo, muitas gráficas passaram a substituir o papel pela lona, no sentido de ampliar a qualidade do produto que ele entregava. Porém, ainda existe o papel para outdoor, ainda é muito impresso, inclusive é um produto muito barato, e existe a lona para quem quer uma qualidade melhor e um tempo de exposição maior. Sim, com certeza. Tem algum case de sucesso, algo que você vem em mente assim, que você passa na rua ali, pô, cara, que trabalho bacana, aquele cara ali eu forneço para ele, é o trabalho que ele está desenvolvendo. Vem assim em mente alguma coisa? Algum cliente? Acontece muito isso. Inclusive ontem eu estava no final do dia numa empresa, um grande parceiro nosso, e ele tinha ele trabalha muito com cenografia, com material cenográfico, dinheiro para cenografia, embalagens para cenografia. E aí eu vi essa caixa e falei, pô, quero ver essa caixa na televisão, eu vi isso na novela. Legal. Aí ele, pô, cara, tu é noveleiro, pô, pior que realmente, passou, tu também viu? Pô, por acaso eu vi, achei bem bacana, pô, legal que foi você que fez. Então são coisas que são interessantes e que marcam um pouco. É prazeroso, né? Fica marcado na alma. E, Leonardo, deixa aí para os nossos espectadores as suas redes sociais, como que o pessoal faz para poder encontrar a LB Printer, para poder o pessoal te seguir, convido o pessoal para seguir a empresa. Gente, sigam a LB Printer. A gente tinha uma deficiência muito grande, né, relacionada à parte das redes sociais. Né, eu sei que falava lá na empresa que a gente trabalha com alguns canais de venda, né, que é a venda direta, ativa e receptiva, que meus vendedores internos fazem. Tem as visitações que os nossos vendedores externos fazem. E faltava para a gente atingir 2 formas de chegar ao cliente. Que uma era melhorar as nossas redes sociais e impulsionar parte do conteúdo e criar uma loja online para fazer vendas online. Então, recentemente, nós contratamos 2 profissionais, para estar melhorando a nossa parte visual nas redes, legal, e outro para montar a loja online. E são ambos processos que estão em andamento. A parte das redes sociais, se vocês entrarem agora no @LBPrinter no Instagram, vocês já vão ver um pouco mais de conteúdo, mas isso ainda vai melhorar muito, né? Nós temos algumas metas que foram traçadas
até setembro para que as coisas passem a funcionar. O nosso site, por exemplo, ele estava fora do ar e nós estamos o atualizando para voltar, que é o lbprinter.com.br. E em breve vocês vão estar vendo muito mais conteúdo do que já vem sendo feito hoje. De um mês para cá já deu uma boa melhora. E em breve nós vamos estar com a loja online também funcionando, onde vocês vão ter toda a possibilidade de nos encontrar, que seja uma ferramenta muito rica, e sempre que vocês precisarem, nós estaremos à disposição. É isso, pessoal. Eu estive aqui com o Leonardo Quais, esse cara incrível. Só falando assim mesmo, Leonardo, muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas. É isso. E estamos terminando mais um episódio do Num Só Lugar com a LB Printer, tá? Não esqueça de seguir, comentar e compartilhar. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.